Agora já são 12 horas 10 minutos, de volta com o Jornal da Sucesso. A partir de agora, dando sequência a nossas entrevistas com os candidatos a vice-prefeito pela cidade de Jaraguá. Hoje, recebendo aqui nos estúdios a candidata a vice-prefeita de Jaraguá pelo PSL, na chapa do Dr. Avimar, Sejane Camargo. Sejane, muito boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Jornal da Sucesso. Boa tarde, Harilton. Só um segundinho aqui, agora sim. Boa tarde. Tá. Boa tarde. Boa tarde, Harilton. Boa tarde a todos que estão aqui nos acompanhando. Agradeço a todos. E boa tarde, jaraguenses. Boa tarde, pessoal da minha terra amada. Bom, vamos lá então. A gente abre aqui a entrevista, né, dando uma oportunidade para que a senhora possa se apresentar à população que ainda não conhece a Sejane Camargo, falar um pouquinho da história. Tá. Bom, para quem não me conhece, eu sou Sejane de Camargo, filha de Joaquim de Camargo, Maria Pinto de Camargo, casada com Vagão Camargo, aliás, Capitão Vagão, e tenho duas filhas lindas, um enteado que é uma pessoa, é como se fosse meu filho. É uma pessoa que eu amo também de coração. Minha família, a prole pequena, duas filhas, meus sobrinhos amados. E o seguinte, a família em si, a gente coloca, porque a minha descendência é enorme. Eu sempre brinco que Jaraguá, aqueles que não são meus parentes, são casados com parentes meus. Porque meu pai, são nove irmãos, a minha mãe 12. Com eles foi uma produção boa de pessoas honestas, sabe? De pessoas que empenham por Jaraguá, que moram, que residem em Jaraguá. E foram se casando, e esses primos se casaram com uns, e as primas com outros, e aí vieram mais filhos. Então, se hoje eu olhar em Jaraguá e procurar quem é você, eu tenho que saber que uma raizinha minha tá ali. O sangue tá dentro. Jaraguá é uma cidade família, sabe? É uma cidade maravilhosa. Nós estamos aqui preparados e lutando por esse Jaraguá que eu amo tanto, e a qual eu me sinto como eu vou dizer, como que dona, você entendeu? Porque não dona em poderio, mas em amor. Esse amor, eu como comerciante, há muitos anos, eu trato as minhas clientelas também como parentes meus. E assim sou tratada. Então, há muitos anos lidando no comércio, conversando com as pessoas, levando para elas o meu conhecimento e elas trazendo para mim os seus questionamentos, as suas vontades. E é claro, a gente tentando embelezar, porque mulher adora. Adora, é vaidosa e tem que ficar bonita. Seus filhos. Então, eu, Sejane de Camargo, tenho muito orgulho de ser uma jaraguense de raiz, ter meus filhos aqui, ter uma família grande, amorosa. E estou aqui me expondo num papel que todos me questionaram também a respeito, o porquê político, né? Porque... É o que eu ia perguntar, né? Como começou essa história da senhora na política? Essa história foi como que... Parece que Deus escreve as coisas. Parece não. Deus escreve. Você não está em um lugar se assim não foi determinado por Ele. E isso eu confio, acredito e me coloco à disposição desse empenho, que nada acontece por acaso. Eu, Sejane, até então, sempre acompanhei o meu esposo, o Wagner, Capitão Vagão, né? Agora, esse apelido carinhoso que colocaram nele, que ele gostou muito, eu faço questão de falar porque eu sei que ele vai ficar feliz. Ele me passou muita coisa política. Eu vivi política acompanhando essa parte do meu marido. Essa parte política, a gente fica assim, nossa, porque é político? Porque, na realidade, você, como todo mundo fala, política já tem um certo receio, certo? As pessoas se esquivam. Mas essa política, gente, é uma política do bem, é uma política
pro bem. Não é do bem, mas inclusive para o bem. É uma política que nós estamos pensando não em poderio, não em glamour, não em status, mas sim em Jaraguá. Porque Jaraguá é uma cidade, como todos sabem, e eu vou esclarecer mais uma vez, Jaraguá é uma cidade com uma localização maravilhosa. Jaraguá tem uma posição geográfica que qualquer outra cidade inveja. E nós não estamos aproveitando, não estamos colocando a nossa cidade no patamar que ela merece. Ela já esteve muito tempo como a capital das confecções. Jaraguá era uma cidade procurada, turismo o tempo todo, a procura de compras. E isso foi murchando. Tudo foi se diminuindo em Jaraguá. As outras cidades cresceram, estão crescendo e nós ficamos estagnados. Então, esse detalhe me fez perceber que se a gente, pessoas que se interessam pela cidade, não se envolverem na política, a cidade vai parar. Porque nós temos o objetivo, assim como a doutora Wimar e a minha pessoa, de simplesmente fazer com que Jaraguá acorde para a vida, acorde para o sucesso, acorde para o trabalho. Tem jaraguense que hoje procura um emprego formado, capacitado e não tem colocação. Isso é muito triste. Qualquer mãe de família, quando consegue que seu filho se forme, ele quer que ele seja uma pessoa realizada. Isso não está acontecendo. Sejano, eu queria te perguntar quais são as principais qualidades que você enxerga no seu candidato a prefeito, no doutor Wimar? Olha, a principal, honestidade, força para trabalhar, desejo muito grande que nossa cidade volte a ser o polo da confecção, não só de confecção, volte a crescer, volte a ser dinâmica, que a população se alegre, que tenha orgulho novamente de falar, sou jaraguense. Jaraguá já foi assim, agora está todo mundo murcho. Jaraguá precisa ter orgulho, os jaraguenses têm que ter orgulho da cidade que tem, porque a cidade merece. Só precisa de ter bons respaldos, bons administradores que lutem por Jaraguá, não por posição. E que o doutor Wimar, além de ser essa pessoa, ele tem todo um parâmetro que condiz com os ensejos, com os desejos que eu convivi dentro da minha casa com meu marido. Porque o Vagão, ele luta por Jaraguá, gente. Por mais críticas, por mais coisas que se fale, o objetivo principal dele é Jaraguá melhor. Então, quando eu vi as metas do doutor Wimar, que eu olhei tudo que eu convivi dentro de casa, eu vi que ele é a pessoa indicada para chegarmos na posição, porque ele é um médico, ele é jovem, ele é uma pessoa que, gente, ele é uma pessoa que está abdicando de fatos da vida dele para servir Jaraguá, porque ele é um médico capacitado, especializado, muito bem quisto. Então, o que ele está fazendo? Ele está se colocando para Jaraguá. Então, com isso, os jaraguenses têm que entender que ele não depende da política. Ele está entrando na política justamente por ver que se não está no ramo político, você tem dificuldades em trazer coisas para a sua cidade. E com isso, eu também, como nunca mexi com política, me coloco junto. Porque realmente a política direciona tudo. Você precisa ter esse respaldo. E com a união, nossa, PMDB, PSL, ficou uma união de interesses iguais. Esses interesses, o quê? Um Jaraguá melhor, um Jaraguá mais forte.
esse elo nos tornou mais fortes. E eu espero que a população, que todos os jaraguenses entendam que a gente precisa mudar. Essa coragem para mudar, votando no 15, é o necessário para Jaraguá acordar. Bom, muita harmonia no período de campanha. Uma vez eleitos, essa harmonia permanecerá até o último dia de governo? Pode ter certeza que sim. Porque pessoas que falam a mesma língua, por mais que tenha algum engasgado na história, chegam ao mesmo consenso. Quando o objetivo é único, não tem como isso não acontecer. E o nosso objetivo é único, é uma Jaraguá melhor, um crescimento melhor. E isso não tem como mudar. Não tem e não vai mudar com a bênção de Deus. Bom, agora eu gostaria de ouvir da senhora quais são as sugestões que a senhora tem a dar ao candidato a prefeito e, se vierem a ser eleitos, para melhorar a questão da geração de emprego, objetivamente. Olha, tem inclusive uma informação maravilhosa, porque o doutor Avimar foi convocado entre aspas, convidado a conversar com o doutor o conglomerado Jales Machado, os Laje, com o quê? Com um convite a montar em Jaraguá uma usina de álcool do milho. E nós temos um plantio aqui que não tem como o melhor milho. Então, para nós, jaraguenses, seria e será maravilhoso. Nós teremos fonte de renda, fonte de empregos, uma estrutura diferenciada para que os jaraguenses e outros, porque só a mão de obra vai ter que trazer pessoas de fora para vir para cá. Isso vai aumentar o núcleo de pessoas na nossa cidade para trabalhar na usina de álcool, na produção de álcool. E isso é uma coisa que vai gerar diferenciados trabalhos que não sejam na confecção. Porque a confecção é muito importante, precisa de muito respaldo, precisa revigorar, sabe? Mas nós precisamos de mais fontes de renda, mais fontes de trabalho. E com esse convite, vai ser maravilhoso. E uma outra coisa, Harilton, o PSL, há tempos atrás, eu não sei se você tem conhecimento disso, tem a RID. Você já ouviu falar da RID? Então, a RID, ela não consta Jaraguá. Tem Goianésia, Ceres, Barro Alto, Pirinópolis, são 34 cidades do estado de Goiás que compõem a RID. E Jaraguá estava fora. Quando nós percebemos isso, o PSL, através do seu presidente, juntamente com o delegado Valdir, encaminhou esse projeto e hoje já passaram por 2 sessões de aprovação. Não demora muito, Jaraguá vai estar incorporado na RID. E isso vai facilitar com que a gente tenha acesso a vários mecanismos que hoje são oferecidos a todas as cidades laterais de Brasília. Vai facilitar e muito para nós. E outra coisa, nós estamos, Harilton, empenhados não só em Jaraguá, não só em Goiás, mas nós estamos direcionando Brasília, porque lá é a fonte, lá a gente tem porta aberta e a gente vai utilizar disso. Só para explicar ao nosso ouvinte, a sigla RID, né, que é Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal, que recebe benefícios, né, Exato, desculpa não ter falado. Para vários setores. Agora são 12 horas e 25 minutos, nós estamos recebendo aqui a Sejane Camargo, para você que está chegando agora na nossa audiência, para você que está nos acompanhando. Sejane Camargo, candidata a vice na chapa do doutor Avimar. Amanhã o nosso entrevistado será o pastor Marcelo, que é candidato a vice na chapa do Zilomar. E na sexta-feira, o Leomar Abadia, que é o candidato a vice na chapa do Paulo Vitor. Sejane, continuando aqui
dentro dessa questão propositiva para a área cultural? Quais são as ideias que você tem para contribuir agora com as propostas de governo e também, se vierem a ser eleitos no futuro governo na área cultural? Railton, Jaraguá é uma cidade especial. Nós temos artistas aí que estão camuflados, sabia? São pessoas que hoje, eu acredito que não se despontam. Acredito não, com certeza, não se despontam por não ter um respaldo. Nós temos na área pintores, escultores, que são desconhecidos. Você já conheceu alguma obra, uma pintura, um escultor que nós temos ali de frente ao Correio? Fernando, né? Ele é Isso, o Fernando. Ele é um artista maravilhoso. E o que é que acontece? Ele fica na obscuridade. Obscuridade. A palavra engasgou. Mas o que é que acontece? A gente tem nessa linha muito mais. Antigamente, a gente ouvia nas escolas, tinha a educação artística. Eu fiz normal, né? Uhum. E na minha época, eu tinha educação artística. O que a gente pode e quer e vai fazer, caso a gente seja eleito? Uma aula de artistas. Ali se desponta, nós temos bailarinas, nós temos pessoas que jogam capoeira, e junto com isso, nós temos o rústico e o clássico. Com isso, você desponta, você desperta, e isso é o que Jaraguá está precisando, porque a arte desponta no interior da pessoa quando ela é mesclada, e tem várias. Você acha que falta apoio? Falta o despertar. Eu acho que nem assim um total apoio, mas na hora que você desperta aquilo, o apoio vem e as pessoas se mostram. Aí elas mostram sua qualidade, ela mostra que pode, e a gente se surpreende. Porque a gente tem cantores, por sinal, a gente já tem uma dupla famosa aqui na nossa cidade, Israel e Rodolfo, não é? Com ele, tem a Carol, que é uma petitinha que está aí lutando, certo? A gente vai dar respaldo, sim. A gente precisa que isso cresça, porque Jaraguá tem frutos maravilhosos. Bom, vamos falar então de educação, né? A senhora tem alguma ideia para melhorar o que já existe? Alguma crítica ao que está sendo feito que poderia ter sido melhorado? Na educação, olha, a educação é uma coisa muito crescente. Nunca para. Ela tem que ser sempre melhorada. Ela nunca chega num ponto que está tudo ok. Não. Você tem sempre que estar mudando, você tem sempre que estar procurando, você tem sempre que estar injetando coisa nova. A educação, principalmente quando começa na raiz, que são no caso das creches. As creches são muito importantes para que essa educação, quando vai crescendo, chegue culmine numa coisa boa, numa coisa crescente. Então, eu acredito e confio, porque nós vamos ter uma primeira-dama nova, jovem, sabe? Dinâmica, capacitada. E com ela, juntamente com o prefeito e a vice, nós estaremos dando respaldo. Inclusive, eu quero falar uma frase que eu ouvi e eu até anotei aqui. Eu, como vice, Harilton, eu quero ser os olhos, ouvidos e boca da população. Por que isso? Porque a gente olhar, a gente ver, sabe? Ouvir e se calar não resolve. Então, esse ouvido, os olhos, a boca é para colocar à disposição, é para correr atrás, é para que todos tenham a confiança de chegar em nós e colocar seus problemas e colocar as necessidades da cidade, sabe? A gente anda e fala, olha, esse setor está precisando disso e disso, vamos ouvir, sabe? Porque só uma administração só vai para frente, só dá qualidade de trabalho quando você ouve a população e vê o que todos precisam. Porque não somos nós que determinamos. A população é que mostra o que precisa. Bom, na área da saúde,
houve melhorias, mas também há críticas, né? A senhora tem observado essa evolução? Concorda que melhorou? Acha que pode melhorar mais? O que pode ser feito numa futura gestão do Dr. Avimar com a senhora, caso sejam eleitos? Olha, a saúde é uma coisa muito... Nós estamos passando por uma situação muito complicada no momento, né? Mas, graças a Deus, com todo esse pânico que foi colocado com o corona, nós até que fomos tranquilos, sabe? Porque houve morte, sim, a gente tem um pesar, desejo todo sentimento à família, mas o que acontece é que, infelizmente, não estava na mão da saúde jaraguense. Foi feito, o que foi feito com qualidade, não tem como negar isso. Mas melhora precisa ser feita? Precisa, claro que sim. Eu descobri, que eu até então não sabia, que o índice de mortalidade neonatal em Jaraguá é absurdamente grande. Isso tem que acabar. Isso tem que diminuir, pelo menos, e muito. Então, a gente precisa de mais médicos, precisa de um hospital. O hospital maternidade, que é um hospital que ele é filantrópico, o que é o plano? É colocar nesse hospital filantrópico o atendimento com o SUS também. Trazer bons profissionais qualificados, colocar um aparelhamento, se tornar um hospital, porque não é da sua geração, mas é da minha. Aquele hospital já foi um hospital modelo e foi se denegrindo com o tempo. E a gente não pode deixar que isso aconteça até no final dele. Porque a gente quer revitalizar esse hospital, colocar para trabalhar, que dê assistência, que a pessoa que tem que fazer uma cirurgia não seja só encaminhado para fora. Que isso aconteça aqui. O Dr. Avimar é médico. Ele tem todo o empenho nisso e tem conhecimento e sabe como procurar. E como eu te falei, nós não vamos ficar parados esperando chegar. A gente vai buscar. Olha, a gente vai buscar verba, a gente vai para Brasília, a gente vai onde for preciso. Porque não podem fechar a porta para a necessidade de um município. Porque assim como nós estamos aqui pleiteando uma prefeitura, todos aqueles que estão lá em Brasília, ou que sejam no estado, pleitearam e a população os colocou lá. Então, eles estão lá a trabalho do povo. E é isso que a gente vai atrás. Bom, a questão esportiva na cidade, como é que a senhora acompanha, vê e pode sugerir melhorias ou tem críticas a fazer sobre essa área que poderia ter sido corrigido nos últimos 4 anos e agora pode ser uma oportunidade caso vocês sejam eleitos? Olha, questão esportiva, Jaraguá vai se surpreender. Porque Dr. Avimar, além dele ser um médico, ele é um médico esportista, e nós temos atletas, Ailton, maravilhosos, nós temos campeões aqui em Jaraguá. E hoje a gente tem um rol de esporte que é praticado aqui na cidade, que você tem o conhecimento disso, você como jornalista já acompanhou quantas pessoas do exterior que estão vindo aqui praticar esporte. Não é verdade? Então, o que acontece? Nós vamos fazer um dinamismo nessa área. Nós temos no programa de governo o Julho Radical. Só que eu quero deixar bem claro, esse Julho Radical vai se culminar o finalmente dele em julho. Mas isso vai movimentar o ano todo. Nós vamos ter que ter quadras de esporte para treinamento, campos de futebol para que sejam treinadas essa turminha. Nós temos o ciclismo, nós temos o parapente, nós temos um rol de esportistas que estão ansiosos para isso, para que isso aumente, porque nós temos pessoas qualificadas e a cidade precisa disso. Com isso, o que é que vai acontecer? Jaraguá, além de desenvolver o esporte, ele vai trazer turismo para a cidade, coisa que a gente precisa.
Agora já são 12 horas e 35 minutos. Para você que está chegando na nossa audiência, estamos conversando aqui com a Sejane Camargo, candidata a vice-prefeita na chapa do doutor Avimar. Nós temos aqui vários tópicos ainda, o nosso tempo está esgotado, é 30 minutos a entrevista, faltam 5 minutos, tem as considerações finais. A gente vai tentar adiantar aqui alguns temas, né? Gestão pública. Como a senhora vê a gestão pública hoje e quais sugestões tem? Olha, eu só quero que você entenda um detalhe. Eu, Sejane, vou estar atenta a tudo. A gestão pública que você fala, eu deixo a cargo do meu prefeito, que se Deus quiser vai estar ok. Eu vou estar trabalhando com ele, vou estar dando respaldo. E outra coisa, Harilton, eu queria só terminar o negócio do esporte aqui, claro. apesar... Eu achei que meia hora seria muito, sabe? Mas aí eu tô vendo que eu acho que eu precisava de mais tempo para falar. Exatamente. Jaraguá precisa de muita coisa e a gente tem muitas ideias para ser colocada. Então, quando fala, nossa, meia hora, eu falei, meu Deus, mas não. Jaraguá precisa de muita coisa. No esporte aqui, eu queria deixar só mais uma coisa que é de muito interesse para Jaraguá, para os comerciantes, o qual eu sou uma empresária. Quando se fala no esporte, quando se fala em trazer turista para Jaraguá, vem com isso uma economia fluente, vem com isso o dinamismo nas compras. E isso vai trazer para Jaraguá um movimento econômico grandioso, coisa que tínhamos e agora não temos mais. Então, o que a gente quer com isso? Quer que o pessoal entenda, Jaraguá está precisando movimentação de todos os lados. São 12 horas e 37 minutos. Olha, todos os vices das últimas gestões quiseram um gabinete na prefeitura, ali ao lado do prefeito. Nem todos tiveram. Né? A senhora, doutora Avimar, já definiu qual vai ser o papel da senhora como vice? Vai ser uma vice que pode ocupar a secretaria? Como vai ser o papel da senhora dentro da gestão, caso eleitos? Olha, eu vou ser uma vice atuante. Foi a primeira coisa que a gente conversou. E eu, como você já deve ter observado, eu não sou uma pessoa de ficar parada no marasmo. E quando eu falei aquilo para você, que eu serei os olhos, ouvidos e a boca da população, é justamente para deixar bem claro isso. Não serei aquela que não tem empenho, não tem trabalho, não tem voz dentro da prefeitura. Doutor Avimar e eu estaremos lado a lado, trabalhando juntos pro bem de Jaraguá. Vai ter o gabinete? Com certeza. Carpetado, olha lá, hein? Tá. Em relação às parcerias, governo Bolsonaro e Caiado, como que a senhora imagina que será a gestão de vocês no relacionamento com essas duas esferas? Olha, o que eu posso te falar é o seguinte. Bolsonaro, Brasília, tem portas abertas. Graças a Deus. Quanto a isso, tranquilidade total. Quanto ao Caiado, eu fiquei um tanto quanto surpresa, porque o município elege um prefeito, a população elege. Você mesmo percebeu que o que o Bolsonaro fez? Não estou apoiando candidato nenhum à prefeitura de cidade nenhuma. Ele foi claro. Agora, isso não aconteceu com relação ao Estado, porque hoje nós temos um candidato que é o candidato do governo. Mas esse candidato do governo não vai dirigir, o governo não vai dirigir. Quem vai dirigir? A população vai votar e ele tem que administrar para a população. Então, o que acontece com isso? Eu trabalhei para o doutor Ronaldo de Ramos Caiado, fiz campanha para ele, o PSL, Jaraguá foi o quê? 75% de votos? Acho Para que o Caiado? Se não foi alguma coisa parecida com A isso. senhora acha interessante, caso o doutor Avimar e a senhora seja eleito, buscar essa parceria com o Caiado para os benefícios das cidades, ter essa questão partidária? Com certeza, essa parceria será, nós seremos lá, vamos bater na porta dele, porque no momento, a realidade é essa, Harilton. Doutor Ronaldo de Caiado é o governador dos goianos, não tem partido. Agora o nosso tempo já está assim chegando ao final. Que pena. 1 minuto e meio para as considerações finais, tinha outras perguntas aqui. Então as considerações finais da senhora agora, 1 minuto e meio.
Bom, eu só tenho a agradecer a todos, agradecer à rádio, tá? A sua gentileza. E, jaraguenses, Jaraguá precisa acordar. Ó, esse finalzinho aqui, acorda. Vamos lá. Jaraguá, no dia 15, é 15. Vamos mudar. Coragem para mudar. Precisamos entrar na luta para vencer e para mudar nossa terra. Vamos que vamos. Um beijo a todos e obrigada.